pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Papo Sebrae, novamente nesse espaço super legal, democrático, que é o Sebrae Distrito Federal. Hoje, 2 convidados. Nós temos a Débora Nunes, analista do Sebrae DF na área de educação e empreendedor. Já deu tchauzinho? Já? Não pode dar de novo. E temos também o professor Antônio Carlos Maris Júnior, ele que venceu em nível nacional o prêmio Educador Transformador na categoria, né, Ensino Superior. Ele dá aula no IESB. Então, deixa eu começar com o nosso convidado de honra. Por gentileza. Só para contextualizar, esse aqui é o troféu que você ganhou? Esse é o troféu. Esse é o desejado, o esperado aí. Que legal. Ô, Débora, educação empreendedora hoje é uma das principais bandeiras do Sebrae, em nível nacional aqui no DF, né? Sem sombra de dúvida. Já estamos 10 anos com a educação empreendedora no Sebrae. Lá no evento, Beth Educar, já com selo também da educação empreendedora, e casou muito bem com a nossa premiação Professor Transformador aí. Professor Maris, por que você acha que foi reconhecido como professor transformador? Porque essa palavrinha transformador é pesada, né? É pesada, né? Dá muita responsabilidade. O que você acha que encheu os olhos dos jurados de todo o país? Esteve, é difícil assim a gente falar do nosso trabalho, né? Do nosso mérito assim. Mas eu acho que a diferença é que realmente é um projeto que sai dos muros da escola e impacta a comunidade, sabe? Acho que esse foi o principal. Depois, conversando com o Wellington, que é o presidente da Significare, que fez parte de todo o processo do projeto. É a Significare, o Sebrae e a Beth. E a Beth Educar, que foi o evento que sustenta e realiza o prêmio. Exatamente. Foi lá no Beth Educar que aconteceu a premiação. Então, é um projeto que... Posso falar um pouquinho sobre Claro, o formato do projeto? óbvio. Mas se me permite, primeiramente, agradecer a coordenadora pedagógica da pedagogia. Da do curso pedagogia, de pedagogia. lá no campus da Ceilândia. Se não fosse ela... No Se não IESB, fosse, né? a Gabriela Carneiro, ela brigou muito. Na verdade, ela idealizou o projeto de querer uma coisa diferente no curso, né? Precisamos fazer uma coisa diferente, e ela sabe dessa minha expertise da área da comunicação. Eu sou publicitário e pedagogo. Sim. E trabalho há alguns anos com podcast. E ela falou assim, por que a gente não transforma o TCC, o trabalho de conclusão de curso dos alunos, em um produto, né? Aí eu falei, um podcast? Ela, com certeza. Então, o que a gente conseguiu fazer? A ideia, e já juntando a sua primeira pergunta, né, do diferencial do projeto, esses alunos, eles passam 8 semestres, né, de alguma maneira, sendo receptores de conteúdo. São várias disciplinas e os professores, né, cada um na sua expertise. E aí, quando chega no 8º semestre, eu falei, gente, está na hora agora de vocês serem formadores de conteúdo educacional. Protagonistas. Protagonistas. Mesmo, né? Exatamente. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o TCC, só que depois desse TCC pronto, a gente vai transformar num produto. E um detalhe, o TCC, ele pode ter vários formatos, mas, de uma maneira geral, principalmente na área da pedagogia, os alunos acabam estudando os teóricos, né? Então, pega ali dentro de cada área de interesse. E aí a gente falou, não, você pode até fazer um referencial teórico, mas eu quero um TCC baseado na sua vivência educacional. Então, se você fez um estágio, eu quero que você relate o que foi importante para você. Ou seja, começou a ficar uma coisa muito particular. Sim. E mais importante e mais significativa para eles. Começou a fazer mais sentido. Por exemplo... E presumo que tenha dado até mais segurança. Eles iam falar da realidade que eles dominam, que eles vivenciaram. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu tenho desde uma aluna que é autista. Olha. Ela é autista, ela se formou, e a vida toda dela, ela teve uma dificuldade até chegar na faculdade porque ela não conseguia ser laudada. Ela teve um laudo tardio. O que ela resolveu falar? Da história dela. Ou seja, como um laudo tardio pode prejudicar o desenvolvimento do estudante. A partir do momento que ela traz a experiência dela junto com o referencial pedagógico dos teóricos, o que os teóricos falam sobre a importância de ter um laudo, né, o mais precoce possível para os professores saberem lidar, como trabalhar com esse aluno. Ou seja, eles se sentiram importantes e parte Acolhidos. do processo, acolhidos. Agora, nesse podcast educacional, EduCast ESB, que foi o projeto vencedor na área do ensino superior, cada aluno, ele entrevistou ou ele foi entrevistado? Foram vários episódios?
cada aluno fez um podcast da sua própria experiência, entendi. entendeu? Então, a gente tem a gente vai para o estúdio, formatou tudo, uma vinheta de abertura, né? Mas transformou isso em um produto, né? Subiu para o SoundCloud, subiu para a nuvem, para as plataformas, hospedou, e aí ele começa, né? Está começando mais um podcast Educast. Eu sou o aluno Antônio Carlos Maris Júnior, e o meu trabalho de conclusão de curso em formato de podcast é tal. E aí, tudo que ele escreveu na teoria, ele relata, transformando isso num produto. Ô, Débora, tem a ver também com empreendedorismo, porque do TCC, o trabalho de conclusão de curso, surge um produto que presumo isso vai ficar nos campi do IESB. Com certeza. Né? É um produto que veio para ficar. Olha só que pode legal. Render. Sim, né? sim, exatamente. E parou de ser aquela questão teórica, entrega, o TCC só apresenta. Olha aí, que bacana, inovação na educação. E os alunos falaram assim, poxa, professor, um dos diferenciais para eu conseguir meu emprego foi na entrevista com a coordenadora ou com a diretora, falando que eu sou produtor de conteúdo educacional. Olha só. E mostrei o meu podcast, e aí ela falou, mas você pode ensinar isso para os alunos? Mas, claro, né? Ah, não, está contratado, então. E aí... Empreendedorismo puro, né? Você certamente já deve ter ouvido aí que o Brasil ainda não tem uma cultura empreendedora, nós não somos educados para sermos donos do nosso próprio negócio. Por isso, né, Débora? Por isso essa que bandeira, tem o projeto da educação empreendedora. Aqui no Sebrae deve, gente, está sendo tratado com a seriedade, com empenho, né? Me fale um pouquinho dessa bandeira do Sebrae que deve. A educação empreendedora, como eu havia dito, 10 anos aí já com selo, e a gente tem várias vertentes da educação empreendedora. Tem essa premiação, incentivar os professores, tem na parte de gestão com a coordenação, que é o Projeto Ali, junto com bolsistas. Tem tanta coisa, se liga na escola. Tem até a questão também que ele vai receber a premiação além do troféu, né? Troféu super criativa. Super cara. colorido, enfim. Super criativo. E ele vai participar de uma missão nacional e também vai ter a gente ganhou um MBA. Eu ganhei um MBA. 360 horas. 360 horas e mais 5 para a gente distribuir lá no curso de pedagogia. Qual o papel, tomando por base esses desafios da educação empreendedora, qual o papel que você analisa do professor em sala de aula? No momento em que está muito mais desafiador da aula. O pessoal chega lá com Google, com internet, já chega com mais respostas do que perguntas, mas desenvolver esse espírito empreendedor numa cidade que ainda tem serviço público muito forte, como Brasília. Eu acho que o papel do professor na sala de aula, eu acho que ainda assim é inspirar. Por quê? Porque, assim, eu tenho alunos que acordam, por exemplo, vou te dar um exemplo, tenho vários alunos de Águas Lindas que acordam 4h30 da manhã, de Águas Lindas para vir trabalhar, por exemplo, na Asa Norte, e ele trabalha do outro lado, e ele tem um sonho. Ele ainda, de alguma maneira, acredita que a educação vai transformar a vida dele, né? E quando ele chega cansado, porque ele chega muito cansado. Ele chega muito cansado. Estuda à noite ainda. Estuda à noite. Estuda à noite e depois ele ainda volta para o Goiás, né? Então, você vê nos olhos e fala assim, oh, pelo amor de Deus, me fala que vai valer a pena, né? Que está valendo a pena. E quando você começa a trabalhar, falando dessa coisa da inspiração, quando você começa a dar um propósito para ele, ou seja, alguma coisa que faz parte, que tenha significado para ele. Não adianta eu dar um exemplo dos Estados Unidos, né? Um exemplo de empreender em algum lugar que não seja dentro do universo dele. Realidade dele, do aluno. Então, quando ele começa a acreditar que não, eu consigo transformar o meu meio através da educação. Quando você começa a pegar esse exemplo e inspirar, você vê que a coisa começa a dar resultado. E, de certa forma, Débora, eu gostaria até de ouvi-lo também, professor Maris, porque o Brasil, de certa forma, abandonou o ensino profissionalizante. Há uma lacuna aí, né? E o ensino profissionalizante formou gerações nesse país. A educação empreendedora, sou leigo, mas eu acho que ela pode ou está suprindo essa lacuna de não formar esse jovem, essa garotada, ou até o pessoal mais maduro, para ser empregado. Por que não ser o patrão, ser o dono do próprio negócio? Uma das vertentes, projetos da educação empreendedora é o NED.
que tem o curso técnico em administração. E o Sebrae DF tem atuado em várias regionais com esse curso, com esse olhar técnico profissionalizante. Tá? Estevão, deixa eu dizer a você, só mudando um pouquinho, o Antônio, lá no final, cada um tinha, o premiado, o professor, tinha que falar uma frase. E ele falou uma frase muito bacana que tocou aqui meu coração, que é... Paixão, né? Paixão. Tem que ter paixão, né? Em toda a área. Em toda a área. Né? Por mais que você seja profissional, né, e eu acredito que você possa ser bem sucedido somente fazendo o seu trabalho ali técnico profissional. Mas quando você faz com paixão, parece que é mais gostoso, né? A recompensa, assim, parece que a energia te devolve, né? As coisas boas que você plantou. Então, esse prêmio, poxa, para mim foi um reconhecimento. E o Sebrae, ele tem um papel tão grande, porque as coisas aconteceram assim, quando a gente recebeu o prêmio na noite de quarta-feira. Foi na quarta, dia 10. Na quarta-feira, quando eu olhei à noite, pelo menos, graças ao Sebrae, pelo menos uns 4, 5 veículos de pesquisar o meu nome no Google, matéria em 4, 5 veículos. Né? E isso, para nós, professores, que a gente vive aquele dia a dia dentro da sala de aula, misturado com burocracia, né? E tentando ultrapassar os limites, né? da faculdade, da escola. Então, quando você vê o nosso, né, o trabalho reverberando, os alunos vibrando por você ter... Pô, isso é demais. A gente lá na plateia, ó. Com os dedos cruzados. Isso é demais. Porque isso, aí cabe também um elogio à assessoria de comunicação do Sebrae DF. Né? Eu costumo brincar que o Sebrae DF é um celeiro de pautas positivas. Tem muita história inspiradora aqui. Eu acho que tem que tocar o bumbo mesmo. Não, e eu não era nem campeão ainda. Eu cheguei, né? E acho que foi a Cris, ela me contou que eles são tão preocupados com essa coisa de não deixar transparecer. Então, o Sebrae DF teve até dificuldade de pegar os nossos contatos para torcer. Olha que coisa séria ao mesmo tempo. Então, a Beth, em nenhum momento, e o Sebrae Nacional não queria, não quero que... né, não quero uma proximidade, porque se ganhar e tal. E assim, gente, foi acolhido. Quando chegou lá, a Cris, você que é o Antônio Carlos, professor que está na final, procura a gente quer te dar um abraço, nós vamos fazer uma torcida. Uma das nossas consultoras da educação empreendedora, a Cris e a Edna. Estava a Ana Emília, né, nossa coordenadora da educação empreendedora, gestora do projeto, e eu lá também, lá com os dedinhos cruzados, e foi uma festa. Foi uma festa. Mas, professor, você destacou que, eu acho que foi a coordenadora de pedagogia que abraçou a proposta. Sim, na verdade, de certa forma, ela incentivou. Na verdade, se tem uma coisa, a única coisa, e ao mesmo tempo eu entendo, a única coisa que é um pesar é que, você sabe, Estevão, o projeto não é de uma pessoa, né? Claro. E a Gabriela, a minha coordenadora, ela fez parte, o pessoal da equipe técnica, a gente tem um estúdio como vocês aqui também. Então, poxa, o pessoal do som, o pessoal da técnica, o pessoal da... É uma equipe. É uma equipe. Comunicação E eu equipe. Realmente tive muita vontade de que todo mundo estivesse ali. Obviamente, Agora, presumo que é um produto que veio para ficar. Com certeza. Vai continuar. Com certeza, vai continuar. Inclusive, hoje eu dei aula para a turma de agora, que no final de junho já vai gravar o EduCast com todos os relatos de experiências. Vem aí a segunda temporada. A terceira temporada. Débora, qual a importância de um projeto, de um concurso, um prêmio como esse Educador Transformador? Gente, valorização do professor. Totalmente. Valorização do professor e os estudantes. Esse trabalho de mão na massa, não é só aquele trabalho teórico, como eu havia colocado, né? Então, é tanta emoção, né? O momento foi muito bonito. Eram quase 3 mil inscritos. Sim. Desses 3 mil, 2 e pouco... 280 pré-classificados. Exatamente. E desses, 70 finalistas. De todas as partes do Brasil. De 7 categorias. Olha, a concorrência pesada. Foi. Pesada. Foi. Gente, o papo é muito bom, o tempo passa muito rápido. Melhor esse A do que... Professor, mensagem aí até para inspirar outros mestres, outros professores, outras universidades, possam abraçar um projeto tão legal como esse. Ano que vem a gente está junto, hein? Vamos sim. Já estou pensando no próximo projeto. Não pode parar. Gente, eu queria agradecer mais uma vez ao Sebrae DF, ao Sebrae Nacional, à ABET, o Instituto Significare,
porque realmente essa iniciativa de juntar essas 3 instituições, né? E para lançar um prêmio que reverberou tanto, que fez tanta diferença na vida de educadores, estendendo, né? Por que não, o prestígio da onde eu trabalho e isso tem um valor muito grande para os alunos também. Então, realmente foi muito inspirador. Eu estou vendo que já está diferente, né? O nosso trabalho está cada vez mais reconhecido. Então, o Sebrae acertou muito, né, em abraçar isso e eu sou muito grato. Parabéns, obrigado, privilégio estar aqui. Débora, para fechar a mensagem, representando o Sebrae. Só tenho a agradecer, gratidão imensa de você fazer parte. Você agora é Sebrae, Sebrae, e Educação Empreendedora, 10 anos, né? Aí, que vem outras décadas. Outras décadas. Então vamos fazer o seguinte, vamos pôr põe a mão aqui, você também, vamos selar o pacto aqui. Pacto pela educação, e com esse pacto a gente se despede, pessoal. Até a semana que vem com mais um Papo Sebrae. Agradecemos a professora Débora. À disposição. Tchau, tchau, pessoal. O troféu aqui vale ouro, ó.